Boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês e vou me apresentar. Meu nome é Marcelo Pedro. Eu atuo como executivo do agronegócio. Eu sou gestor de uma unidade de negócios dentro de uma multinacional do agro. Trabalho com agro desde 1997 e ao longo desses 23 anos eu tive posições bem diferentes, né? Eu atuei como trader, de açúcar. Eu atuei em papéis mais financeiros, mais de gestão. Trabalhei em empresas multinacionais, em empresas nacionais. Vivi momentos muito interessantes no agro, tanto de prosperidade quanto de retração, e grandes desafios aí ao longo desse tempo todo. Tive chance de lidar com gente muito diferente, tanto gente é, com competências bem distintas, pessoas que vieram de outros países e tiveram que se adaptar à maneira de negócios que existe no Brasil. É, enfim, tive uma experiência vasta e queria compartilhar um pouco disso com vocês, dentro desse tema que eu me propus a fazer, que vai falar sobre as competências que o profissional do agronegócio é, deve desenvolver, em especial nesse cenário pós-Covid, né? Então, queria também agradecer ao professor André Gildim e ao professor Nino Carvalho também por me permitirem, me convidarem estar aqui e participar com vocês hoje. Então vou expor algumas ideias e alguns pontos de vista, para consideração de todos. Eu também tenho uma carreira como professor. Eu atuo como professor desde o ano 2000 e dei aula em graduação de diferentes universidades, em São Paulo. E hoje atuo mais nos cursos de pós-graduação e MBA, sempre muito voltados a disciplinas da linha de economia, finanças, e contabilidade. Então, como gestor, o que, o que a gente vê muito hoje em dia é que a velocidade com que as coisas mudaram e mudam, ela é vertiginosa mesmo, né? Assim, quando eu comecei a minha carreira em commodities, eu tive uma e no agro, e eu tive uma carreira prévia a isso também. Você tinha uma série de situações que hoje não existem mais. Você tinha, por exemplo, margens estruturais nos negócios. Você conseguia comprar um produto numa origem, e realizar uma venda, e você tinha uma margem para justificar os seus esforços ali no meio do negócio. Essas margens hoje desapareceram. O negócio de trade é um negócio muito mais, eu diria, desafiador. A informação é muito mais transparente. Você não tem mais ganho temporal em saber uma informação primeiro do que um competidor ou que um outro participante do mercado. Então, os desafios e a maneira como o mercado se estruturou foi mudando muito, de uma forma geral, né? E, obviamente, as competências que os profissionais do setor foram desenvolvendo e os requisitos para você atuar com sucesso dentro do setor do agro, e aí estou pensando talvez um pouco mais do ponto de vista como negociante, comerciante, que é o papel que eu sempre exerci, foram mudando também. Então, do dia para a noite, eu acho que uma coisa curiosa é que a velocidade que as coisas acontecem é muito maior do que eram há 20 anos atrás, do que era há 20 anos atrás. Então, obviamente, a gente está nesse momento muito difícil para todo mundo. Imagino que as exceções, caso existam, sejam poucas, mas é um momento desafiador para todos nós, né? Tem uma série de setores de negócios que estão tendo impactos profundos. Obviamente, além da tragédia humana, violentíssima que a gente está passando, que o mundo passa, a gente tem setores que estão sendo muito afetados, como é o caso do setor de têxteis, do setor de varejo em geral, turismo, as companhias aéreas. Você tem impactos dramáticos acontecendo aqui. E toda vez que a gente tem essas situações disruptivas,
por um lado, que geram uma pressão que nenhum de nós conseguia prever. Esse evento do Covid é o que a gente chama de um cisne negro, né? Eu acho que ele não estava modelado em nenhum tipo de planejamento, de exercício de planejamento de cenários. Quando a gente tenta fazer um exercício de planejamento estratégico, olhar cenários futuros, cenários possíveis, eu acho que essa variável de você ter uma pandemia global que ia gerar um impacto econômico tão drástico e tão severo, era um cenário, ou melhor, era uma variável com peso bem menor do que outras variáveis que você conseguia já antever e tendências que estão vinculadas a essas variáveis, né? Então, pensando um pouco desde março, quando a gente começou a sofrer mais as consequências, obviamente, como eu falei, além das humanas, as consequências também nos nossos negócios, nas nossas atuações como profissionais, né? E no agro, o que que são as competências que a gente como profissionais desse setor realmente tem que continuar a desenvolver. Algumas são competências que têm a ver com tendências que já estavam acontecendo, já estavam em andamento, né? E a questão do Covid acabou por acelerar a velocidade e o peso de algumas dessas tendências. Então, uma coisa que a gente pode ter certeza é que quando isso passar, isso com certeza vai passar e vai deixar marcas. A gente vai encontrar um mundo bem diferente daquele que existia quando a gente entrou nessa janela e no cenário Covid. Então eu queria compartilhar com vocês alguns pensamentos nessa linha, né? Muito a ver com que eu acredito, com que eu enxergo que o mundo e o nosso setor do agro possa tá inserido depois. Então, a primeira coisa para falar, acho que de todos os setores da economia, e pensando em especial no Brasil, o agro, apesar de estar sofrendo alguns impactos, ainda é o setor que menos deverá sofrer impactos no nosso entendimento, né? A desvalorização cambial ela gera um impacto positivo, que não é 100% transferido, mas é um impacto positivo para o preço da maioria dos produtos que nós exportamos. O Brasil é um mercado agro, na sua maior parte exportador, competitivo, com custos mais baixos para a maior parte das culturas que outros países, produtores e exportadores. Então, acho que a gente tem um sistema de escoamento da produção que, apesar de inúmeras ineficiências e uma necessidade grande de reestruturação, ele é um setor, ou é uma área, né? O escoamento logístico nosso ainda está intacto. Acho que uma grande preocupação que no agro, e pensando como gestor de empresa, a gente tem algum tipo de disrupção no fluxo logístico dos produtos, e isso causar descontinuidade na habilidade da gente exportar produtos e causar problemas até mesmo de abastecimento. Então é uma área que a gente monitora, eu monitoro bem de perto. Então, quando a gente pensa nesse mundo diferente e nas tendências que existiam, me vem aqui na cabeça 5 grandes grupos de competências que a gente tem que desenvolver, que são importantes para o profissional do agro, já eram e agora se tornam mais. 5 grandes grupos que têm a ver com essas tendências que já vinham e agora se aceleram, né? Então a primeira, e eu vou olhar aqui na minha colinha aqui também, a primeira tendência é a capacidade, é a tendência da gente ser muito mais digital, né? E aí vem uma das competências a primeira competência que a gente tem que realmente incorporar, que é a nossa capacidade de lidar com a digitalização. Isso tem a ver não apenas com você saber o básico de interação via as ferramentas que a gente de uma hora para outra foi obrigado a aprender a usar numa velocidade muito mais rápida, né? Mas tem a ver com o domínio de tecnologia que a gente tem que desenvolver como profissionais. Então,
É o fato de eu estar eventualmente numa câmera com vocês, de eu estar lidando com um Zoom, de eu estar lidando com o Webex, de eu estar lidando com o aplicativo de Teams, da gente estar agregando discussões de temas em múltiplas plataformas de comunicação. É a gente aprender muito como nós podemos alavancar esse mundo novo da digitalização. Então ontem eu tive um evento interessante aqui, eu tive uma reunião com um fornecedor nosso da empresa de produtos, né, um produtor agrícola, e ele localizado no interior do Espírito Santo. Então normalmente eu o visitaria com grande prazer. No entanto, essa situação do Covid, obviamente, não permite que a gente viaje na mesma intensidade que a gente viajava antes. E quem sabe, talvez a gente não viaje mais mesmo depois do Covid com a mesma intensidade. Então a gente entrou numa conferência via Webex, falamos durante 30 minutos, eu sentado em São Paulo, ele sentado no Espírito Santo, outros colegas meus da companhia sentados nos seus respectivos escritórios do interior. Trocamos ideias, apresentei informações para eles e foi uma reunião ótima, foi muito melhor do que eu imaginei que poderia ser. Então isso já é uma quebra de paradigma incrível e é um ganho de eficiência muito, muito grande. Então quando a gente fala em digitalização, uma discussão que eu tenho muito com as minhas equipes aqui é que como a gente se comunica com clientes e fornecedores vai mudar também e a gente tem que aprender a fazer isso de uma forma muito natural. Então hoje a gente se comunica muito de três maneiras, né? Ou deixa eu refrasear, talvez a gente faça comunicar muito de três maneiras. A primeira seja uma maneira que é uma maneira para ganhar escala, que é via um WhatsApp, via um comunicador que você manda mensagens para grupos e você compartilha uma informação de uma maneira extremamente rápida e extremamente escalável, né? Você atinge muita gente ao mesmo tempo. Essa é uma informação geralmente não personalizada, é uma informação comoditizada. Segundo nível de conversa é o nível que a gente vai ter via vídeos, via plataformas de vídeos, como a gente tem, que são esses aplicativos que de um dia para o outro passaram a fazer parte da nossa vida, que é o Zoom. Estou pensando aqui, o Zoom a gente acaba usando bastante em aula hoje em dia, Skype, Webex, Teams e por aí vai. Então, isso permite aquele contato cotidiano, aquele contato que talvez para eu ter com esse fornecedor nosso, que eu estava exemplificando há um minuto atrás, fosse um contato que me demandasse uma viagem longa, um dia de viagem, 1 hora de conversa e um dia de volta para a viagem. Então, o ganho de escala que você tem é incrível quando você faz uma conferência desse formato digital. E a terceira ponta da comunicação é que eu acho que a gente vai passar a valorizar muito mais as comunicações, os eventos onde você está presencialmente com alguém. Então, no meu entendimento, quando eu estiver presencialmente com alguém, o peso disso, tanto para aquela pessoa com quem eu vai estar, quanto para mim, ele tem que ser um peso maior. Ele tem que ser um peso mais conclusivo, ele tem que ser uma interação de maior qualidade, tem que ser uma interação para se chegar em algum ponto, seja na evolução de um relacionamento, seja na resolução de um problema, seja no fechamento de um negócio, seja na discussão de uma estratégia. Então, eu acho que a gente vai valorizar muito mais as interações pessoais e elas vão se transformar muito mais nos pontos altos e conclusivos de uma discussão de negócio. Então, é uma competência que o profissional tem que ter também é saber se comunicar dentro desse mundo da digitalização, né? A digitalização também traz dois novos desafios para a gente que são bastante grandes, né? Um é a capacidade de você trabalhar de forma remota, se manter produtivo e focado. Então, quando você está num ambiente de escritório, que você gere equipes, você senta, né? Eu sempre sentei em mesa de operações a maior parte da minha carreira. Então você tinha interações com a pessoa que sentava do seu lado, interações rápidas. Você queria perguntar uma coisa, era virar para o lado, perguntar. Você estava ouvindo o que a pessoa estava falando, a pessoa está ouvindo o que você estava falando. Então as coisas, o quebra-cabeça, ele se completava de uma forma meio automática. E aquilo permitia com que você entendesse o seu contexto,
como negociante do agronegócio e avançasse numa negociação, numa discussão, numa tomada de decisão. Hoje a gente não tem. Nesse momento, e com a digitalização, talvez isso se torne menos comum. Então a gente tem que pensar em maneiras, como é que a gente mantém a informação fluida e presente a todo momento, né? Eu como trader, sempre nos anos em que eu atuei muito focado em trading de commodities, sempre me vi muito como um piloto de caça, né? Você tem que estar atento ao teu ambiente externo o tempo inteiro, captando o que está vindo, os sinais que estão emanando, atento ao teu ambiente interno, olhando os seus painéis de controle, os seus indicadores e com base nessas variáveis, nesses inputs, tomando decisões rápidas para você realmente capturar boas oportunidades de negócio. Então, com a digitalização, isso muda de uma certa forma. Então, o desafio é como que a gente se adapta e como que a gente gere as nossas equipes, né? Outra coisa importante da gente pensar com a digitalização. Você eventualmente que é um gestor de equipes, você tem dentro da sua equipe uma dinâmica de interação, não apenas com você, mas é uma dinâmica de interação entre outras pessoas da sua equipe. Então, numa situação de interação remota, a tendência é das pessoas que têm uma maior afinidade dentro da sua equipe interagirem mais entre si do que interagirem com pessoas com as quais tenham menos afinidade. E é normal, e é natural, e é humano. Então, como é que a gente cria mecanismos da gente manter a nossa dinâmica de equipe fluida, preservando a nossa cultura organizacional e preservando também a eficácia nas nossas decisões como grupo e a nossa eficiência na implementação das suas decisões. Então é outro desafio que a digitalização traz, né? O terceiro grande desafio é a gente, do dia para a noite, ver que tudo que a gente achava que sabia ainda é muito pouco em face do que a gente ainda tem que aprender. Então, o aprendizado contínuo é uma prerrogativa de sobrevivência e de prosperidade para o futuro. Então, de um momento para o outro, a gente foi obrigado a usar essas plataformas de comunicação, a interagir com as pessoas de uma forma bem diferente, a agregar informações e tomar decisões dentro de ambientes que não são os ambientes onde a gente está acostumado a fazer isso, dentro dos nossos escritórios, dentro dos nossos locais de trabalho. Quando a gente faz uma pesquisa de campo para acompanhamento de safra, no começo do ano a gente fez algumas pesquisas de campo dentro da minha atuação como executivo que as equipes fizeram, e a gente teve que fazer muita coisa de uma maneira remota em vez de fazer de uma maneira presencial. Então, na verdade, a gente tem que continuar aprendendo sempre. E é uma questão que é não negociável, a gente não tem alternativa. Se a gente quer prosperar e sobreviver e prosperar, continuar aprendendo é não negociável. Então, dentro desse grande bloco de digitalização, que tem outras implicações. Se você parar para pensar, hoje você pode, eventualmente, compor equipes de trabalho que não estão mais centralizadas dentro do mesmo escritório. Eu posso contratar pessoas, talvez, que estejam sentadas, vivem no interior do Brasil ou em outros países, eventualmente, mas que tenham as competências que eu preciso para o meu negócio. Porque hoje as ferramentas de comunicação já permitem que a gente faça isso. Então isso quebrou outro paradigma, que é a questão do escritório central e das equipes trabalharem fisicamente o tempo inteiro, lado a lado. Tem um monte de empresas de tecnologia que já estão adotando essa questão do trabalho remoto como o modelo para o futuro, daqui para frente, mesmo após a pandemia passar, né? Então, esse é o primeiro bloco, né? A primeira competência que a gente tem que aprender é como que a gente lida com a digitalização e como que a gente alavanca as oportunidades que ela traz e como que nós mitigamos os desafios que ela também acaba gerando, que é nós migrarmos de um modelo presencial e pessoal para um modelo remoto e digital. Então, o segundo grande bloco de competências tem a ver com flexibilidade e capacidade de adaptação. Então, isso obviamente está conectado com o momento que a gente vive
Isso está conectado também com a digitalização, mas isso tem algumas questões específicas em si também. Então, uma delas, na minha visão, tem a ver como a gente gere o nosso tempo dentro desse universo digital em que a gente lida com equipes remotas e que a gente viaja muito menos. Então, gestão de tempo é uma competência ainda mais importante do que era no passado. Então, a minha rotina, por exemplo, hoje, ela tem muita coisa parecida com a minha rotina quando eu atuava antes da pandemia, pré-pandemia, mas ela é muito distinta em muitas coisas. Então, eu tenho que, dentro de um dia, eu tenho que conseguir atuar em algumas frentes que tem a ver com gestão de questões pessoais. Eu tenho que gerir as minhas filhas que estão tendo aula remota na escola delas. Eu tenho que ajudar a receber as compras do supermercado que chegaram e estão entregando na portaria do meu condomínio. Eu tenho que soltar o cachorro que está latindo dentro do meu escritório, que quer sair. Então você acaba tendo que gerir uma série de situações que você tem que alocar algum tempo para isso. E esse ruído e a gestão desse ruído tem a ver com a nossa capacidade de adaptação e flexibilidade também. Então, hoje eu começo o meu dia muito mais cedo, eu começo meu dia bastante cedo e eu começo aproveitando isso, que é um tempo que eu acabo ganhando por conta do deslocamento que eu não tenho mais para o escritório, para interagir com pessoas que estão em outros fusos horários. Eu consigo falar com gente que tá sentada em Singapura. Então, em vez de escrever um e-mail e ter uma conversa muito mais formal, eu tenho a oportunidade de olhar no rosto daquela pessoa e conversar, entender o que ela está pensando, entender as suas preocupações. Então, isso me força a me comunicar de uma maneira diferente e num horário diferente. Então, meu dia começa hoje, às 6:30 da manhã, eu estou sentado numa cadeira na minha casa, focado, pronto para começar meu dia. E também no final do dia, eu tenho que forçar o dia a acabar, porque senão os dias vão se emendando. Então, chega um determinado horário, a hora do jantar, eu fecho a tampa do computador e vou jantar e acabou. Então, isso é importante. Como é que a gente gere o nosso tempo? Então, eu me vejo hoje, é bem curioso, em vez de ter reuniões mais longas, de 1 hora de duração, de 1 hora e meia, com muita pompa e circunstância, reuniões que você programa para daqui a 1 semana e meia, quando abrir uma janela na sua agenda, eu tenho reuniões rápidas de meia hora, 15 minutos, agregando as pessoas no Teams ou no Zoom e tratando de um assunto rápido e evoluindo. Então, a velocidade das interações, ela muda. Isso tem a ver muito com essa questão de flexibilidade e capacidade de adaptação, que é o que um profissional do agro tem que botar na sua cabeça, que também se torna cada vez mais fundamental. Terceiro grande bloco de competências tem a ver com pensamento crítico. Então, isso era uma tendência que já vem de algum tempo, é a capacidade, não é nem a capacidade, é a quantidade de informações que a gente recebe todo dia é absurda. Hoje a gente tem muito mais informação em meia hora, você recebe via e-mail, via WhatsApp, via sites, via Instagram, via você decide qual maneira de se comunicar. É muito maior do que você recebia numa década, há 50 anos atrás. Então a velocidade com que essas informações fluem é muito maior. E aí isso gera uma necessidade muito grande do profissional em ter um pensamento crítico para poder separar o que é relevante e pertinente para uma decisão que você tenha que tomar e o que é irrelevante e ruído. E não apenas do ponto de vista individual profissional, mas também do ponto de vista como gestor de equipes. Então, como gestor de equipes, eu também tenho que fazer o papel de ajudar o meu time a selecionar o que é pertinente, relevante e aplicável a uma decisão que a gente tem que tomar num cenário onde a gente tem um monte de ruído, um monte de informação que não vale nada, mas no meio dessas informações abundantes e misturadas as informações que não valem nada, a gente tem informações que podem ser muito relevantes para uma decisão crítica que a gente tem que tomar.
Então, uma competência muito importante que a gente tem que desenvolver cada vez de uma maneira mais assertiva é o pensamento crítico. E agora mais do que nunca, né? Porque duas coisas muito grandes e polarizadoras que a gente pode ver é como as nações vão se comportar em relação à globalização. Eu acho que a gente tem questão de fechamento de fronteiras de uma série de países. A gente tem, independentemente de qualquer viés político ou discussões políticas, mas a gente tem uma tendência em uma série de países ao nacionalismo mais crescente e a você tentar delimitar acesso de cidadãos estrangeiros em outros países, né? Se você parar para ver, hoje no Brasil a gente tem uma limitação de acesso a voos e a fronteiras por conta do momento. Então, a questão não é viés político ou ideológico, é um pouco desse é o contexto que a gente vive, mas quais são os desdobramentos futuros? Cabe ao futuro dizer como serão. Então, essa questão do pensamento crítico, fundamental para a gente entender como é que a gente vai funcionar melhor no futuro num mundo tão cheio de informações cruzadas, de fake news, de ruídos, de influencers, de youtubers e por aí vai. E nesse meio você vai ter gente muito bem preparada para emitir suas opiniões com fundamentos, com metodologia científica e com estrutura, e você também vai encontrar opiniões rasas, sem embasamento, e vai caber a cada um de nós decidir o que a gente quer considerar no nosso processo de decisão como profissionais do agro. O quarto grande bloco de competências tem a ver com a nossa capacidade de ser multitarefa, ou como o pessoal chama em inglês, multitasking, né? Ter uma capacidade de gerenciar múltiplos projetos, múltiplas relações e interações de uma forma simultânea. Tá? Isso não significa, no meu entendimento, você tá, né, como às vezes eu vejo aqui as minhas filhas, né, olhando o WhatsApp e ouvindo o pai falar ao mesmo tempo. Isso não é multitasking. Né, ou lendo um livro e vendo um filme ao mesmo tempo. Isso dilui muito a sua atenção, o seu foco e a sua habilidade de capturar tudo que está ao teu redor. Mas multitasking significa que você é capaz de pegar um projeto ou uma interação e quebrar essa interação ou esse projeto em pequenos pedaços e gerir cada um desses pequenos pedaços dentro da janela de tempo que você tem. Então é aquela coisa, você ter uma conferência de vídeo de 15 minutos com alguém para tratar de uma questão comercial que você tem que resolver, que tem a ver com uma situação do seu escritório em Ribeirão Preto. Ou na sequência, ou melhor, na sequência, você pegar uma outra discussão com o seu gerente tributário e resolver alguma questão que tem a ver com ICMS na sua filial de alguma cidade. Então, tem uma série de coisas que você tem que conseguir gerir em pequenos blocos e você tem que conseguir retomar a discussão e a gestão daquilo, o fio da meada, do momento em que você deixou na interação anterior. Então, você ser multitasker e você saber lidar com as pressões que vêm associadas a essas múltiplas demandas é uma outra competência que a gente tem que trabalhar muito nesse mundo pós-Covid. O último bloco de competências que eu acho muito importante, eu acho que esse bloco independe da pandemia e é uma coisa que já vinha se acelerando e eu acho que agora vai se acelerar mais. Tem a ver com sustentabilidade no agro, rastreabilidade e responsabilidade social. Então, a gente já via há alguns anos uma demanda cada vez maior de clientes, de consumidores finais, de produtos do agro, querendo entender
se um produto foi cultivado, foi produzido dentro de práticas sustentáveis, responsáveis, e se esses produtos podem ser rastreados, e se essa rastreabilidade pode gerar uma certificação, que é uma validação de que aqueles produtos foram feitos com práticas sustentáveis. Isso é uma tendência muito forte nos mercados nos mercados consumidores europeus. É uma tendência que vem se acelerando muito nos mercados nos Estados Unidos. Nos mercados asiáticos isso deverá se acelerar também. Então, hoje, você incorporar como profissional um entendimento de quais são as questões que têm a ver com sustentabilidade, com rastreabilidade, com responsabilidade social, que impactam a sua atuação como gestor, como profissional do agro, e como que você atua e incorpora essas preocupações dentro do escopo do seu papel, é crítico, é fundamental. Eu diria que daqui a 10 anos, quem não tiver 10 anos talvez seja até muito conservador. Num período menor do que esse, as empresas que não tiverem, as companhias, os produtores que não tiverem olhado quais são as práticas que eu tenho que incorporar ao meu negócio e que os membros da minha equipe têm que entender e têm que executar para eu conseguir sobreviver e prosperar, vão estar fora ou vão ser participantes marginais do setor. Então é uma outra coisa que eu acho que a gente tem que entender muito e incorporar todo dia. É um pouco do que a gente discute aqui na empresa, né? A gente acaba focando às vezes, e é uma tendência natural acho que da maioria dos executivos e muitos das pessoas que atuam com viés mais de comércio, mais comercial, a gente pensa mais no almoço do que no jantar, né? Só que a gente tem que conseguir pensar um pouco também no jantar. E pensar no jantar significa preparar o que você precisa entender de receitas e ingredientes hoje para que a coisa saia bem redonda no futuro. Então, só resumindo, pessoal, os 5 grandes blocos de competências que eu entendo serem cruciais de você, profissional do agro, tá cada vez mais incorporando, principalmente no mundo pós-Covid, tem a ver primeiro com a nossa capacidade de lidar com a digitalização, segundo, com a sua capacidade de se flexibilizar e se adaptar, terceiro, com pensamento crítico que a gente tem que desenvolver num mundo onde separar o joio do trigo se torna fundamental. Quarto bloco, com a sua capacidade de ser multitarefa, multitasker e gerenciar diferentes demandas, diferentes projetos em pequenos blocos e conseguir reagregar esses blocos do mesmo momento onde você partiu da discussão anterior. E quinto, e não menos importante, a nossa capacidade como executivos e profissionais do agro de entender como que sustentabilidade, rastreabilidade e responsabilidade social vão impactar o nosso negócio, estão impactando, e quais as ações e comportamentos que a gente tem que adotar hoje para conseguir ter os nossos negócios bem posicionados e prósperos no futuro. Então é isso, eu vou abrir para perguntas e um prazer poder expor esses pontos de vista e estar aqui de novo. Desejo para vocês muita saúde, que estejam todos muito bem, que os seus negócios continuem a se manter prósperos e que a gente passe esse momento desafiador aí com serenidade, lembrando que as dificuldades elas vêm e elas passam em algum momento. Então é isso, pessoal. Muito obrigado.